todas e as convidados também, né? Hoje a gente está recebendo Milena Souza, do PSOL, Ana Cláudia Mielke, do PSOL também, Renata Falzoni, do PV, e Simone Rego, do PCdoB. É o quarto dia de debates que a gente faz, né, no fórum, e o Fórum de Mulheres é uma organização que surgiu em 2015 para intermediar as relações entre a população com a Secretaria das Mulheres, contribuindo dessa maneira para a criação do primeiro Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. Inicialmente, ele foi formado pela sociedade civil e poder público, com 25 representantes de cada subprefeitura. O Fórum Regional da Zona Oeste continua sua articulação através das mulheres da sociedade civil na região de Butantã, Lapa e Pinheiros. Esse é o segundo encontro de candidatas a vereadora na cidade de São Paulo, realizado pelo Fórum de Mulheres, pela importância de ter mulheres na política e para corrigir a desigualdade histórica na representatividade das mulheres nos espaços de poder. Mulheres representam, segundo os dados de 2015 da própria Secretaria de Políticas para as Mulheres de São Paulo, representam 52,2% dos votos no Brasil, mas só 23% das candidatas naquela época, né? Segundo dados dessa mesma secretaria, apenas 13,5% eram vereadoras em municípios de São Paulo e 12% ocupavam cargo de prefeitas no estado. É preciso pensar o recorte de gênero em todas as políticas públicas, não só aquelas mais conhecidas da pauta das mulheres. Mas é claro que não basta que a candidata seja mulher. É preciso que ela esteja alinhada com as pautas das mulheres. As mulheres do Fórum de Mulheres que acompanham o nosso encontro, hoje aqui presencialmente, são a Angélica, a Érica, a Alexandra e eu, Suzana. Bem-vindas ao nosso encontro, e o primeiro momento, a primeira parte do nosso encontro vai ser a apresentação de cada uma, né? 3 minutos. Para a apresentação e para as perguntas, a gente vai misturar um pouco a ordem, não vai fazer sempre em ordem alfabética, tá bom? Só que essa primeira parte a gente vai começar pela Ana Cláudia, em ordem alfabética mesmo. Ana Cláudia, você pode se apresentar, 3 minutos. Maravilha, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje. Estou dentro do carro porque estou participando aqui de uma carreata na Zona Sul. Achei que a gente ia concluir a carreata antes, mas ainda estou parada aqui no trânsito, então estou fazendo de dentro do carro. Mas é isso, campanha, falta uma semana para as eleições. Estamos na lida, estamos na luta, conquistar aí os votos e, quem sabe, até levar Guilherme Boulos e Erundina para o segundo turno aqui na cidade de São Paulo. Eu sou Ana Mielke, eu sou candidata pelo PSOL. Minha segunda eleição, a minha primeira eleição foi em 2018. Tenho uma trajetória aí de mais ou menos 20 anos de militância política. Comecei minha militância política no movimento estudantil, final dos anos 90, início dos anos 2000. Primeiro no movimento estudantil secundarista, depois no movimento estudantil universitário. Naquela época a gente vivia com o governo do Fernando Henrique Cardoso, então, para quem já passou dos 40 aí, vai se lembrar que havia um desmonte das universidades públicas federais, das escolas públicas federais. Então, minha primeira luta foi em defesa da educação de qualidade, da educação para todos, e foi aí que eu comecei a minha militância. E daí entrei para o centro acadêmico, para o DCE, para a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, para o movimento feminista, porque foi dentro do movimento estudantil que eu conheci o movimento feminista. Aliás, conheci o movimento feminista, inclusive, para dialogar com os companheiros do movimento estudantil que não deixavam as mulheres se colocarem nos momentos de decisão política. Então, nós, mulheres do movimento estudantil, começamos a nos organizar para ter maior representatividade, para ter maior poder de intervenção nos espaços da política. Também foi no movimento estudantil que eu entrei em contato pela primeira vez com o movimento negro, ali por volta de 2002, 2003, quando a UERJ e a UNB começam a implementar cotas raciais para entrada, para ingresso nas universidades, e aí eu começo a militar em torno dessa causa e a ler autores e autoras
né, e a entender o racismo estrutural. Então, eu venho de uma família periférica, morei na periferia até os 26 anos, em Cariacica, no Espírito Santo. Estou em São Paulo há 15 anos, sofri, né, e sofro racismo até os dias atuais, mas foi no movimento estudantil, foi ali em 2002, 2003, que eu entendi que não era um problema individual, que era uma questão estrutural da sociedade. Agora estou candidata pela segunda vez, como eu falei, fui candidata a primeira vez em 2018, muito em função da execução da nossa companheira Marielle Franco no Rio de Janeiro. Nosso grupo achou que era importante colocar mais mulheres negras na política, até para dar uma resposta a quem mandou matar Marielle, dizendo que a gente iria seguir o legado dela e colocar muito mais mulheres para disputar os cargos eletivos institucionais. E assim cheguei até aqui agora na candidatura de vereadora na cidade de São Paulo, né, e espero aí poder participar desse debate. Agradeço desde já o convite e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Desligue o microfone. Obrigada, Ana. Agora, Milene, por favor. Estão me ouvindo? Boa tarde a todas e a todos que estiverem assistindo, também se tiver companheiros. O meu nome é Milena, eu faço parte do PSOL, sou filiada desde 2013. Na verdade, a nossa candidatura é uma candidatura coletiva, então nós estamos junto com o Zé Nildo, do coletivo Direito para Quem, então não tem como falar de um sem falar do outro, então desde já vou correr aqui, mas antes disso quero desde já saudar todas vocês que estão aqui, em especial essas candidatas, né? Quando a gente fala de movimento feminista, então o aumento de mulheres candidatas já é um grande avanço, né? E também uma vitória para nós todas que estamos nessa lida. Eu tenho 31 anos, sou formada em Relações Internacionais e com pós-graduação em Conflitos Internacionais e Globalização pela Unifesp, mas a minha militância começou a partir da Igreja Católica. Nosso grupo, a sua maioria é formado de cristãos, de pastorais, movimentos sociais, né? Então, nós somos amigos, começamos como amigos, que se encontraram dentro desses movimentos de ativismo. Então, eu comecei com 15 anos. Então, a gente começou a questionar. Nós começamos em 2016, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Então, era um grupo de amigos que se encontraram no PSOL e a gente começou a sonhar uma forma diferente de fazer política, né? De como essa indignação que ardia o nosso peito, como que a gente ia transformar isso em ações concretas, para além daquelas que a gente já fazia a partir da pastoral do menor, da pastoral da criança, da pastoral da juventude, né, da comissão do pastoral da terra. Então, a gente pensou e se organizou para fazer parte também de como discutir o direito fundamental da vida digna impresso na Constituição, na vida em abundância, que as nossas esperanças, né, das nossas religiosidades também falam tanto, né, nos nossos espaços. Então, nesse momento que usam tanto Deus como justificativa para um fascismo e aumento do ódio, a gente entendeu que era necessário a gente reivindicar o legado do Jesus negro, periférico e ativista dos direitos humanos, que dedicou a sua vida na luta por justiça social, liberdade, solidariedade, que morreu por uma opção política de transformar a vida dos excluídos e marginalizados. Então, é para isso que nós formamos o coletivo, para que a gente insista na defesa dos marginalizados, dos direitos das pessoas LGBTQIA+, negros, negras, mulheres e povos indígenas. Né? Afinal, os direitos são para quem? Essa é a pergunta, esses somos nós. Obrigada, Milena. Agora é a Renata. Boa tarde, muito obrigada mesmo por estar aqui nesse fórum, eu fico muito orgulhosa. Eu sou Renata Falzoni, eu sou paulistana, nasci onde eu moro, aqui na região do Itaim. Quando eu nasci aqui era a periferia da cidade, a cidade tomou conta e a gente continua aqui. Eu tenho 67 anos de idade, filha e 2 netos, quer dizer, já estou buscando aí uma vaga na vereança, já naquilo que a gente chama de terceira idade. Mas, no entanto, eu sou arrimo de família, quer dizer, a gente também tem aí aquele lado de estar sempre batalhando, lutando e dando sustância na família, né? Eu sou formada em arquitetura e já na escola eu comecei a pedalar como meio de transporte e isso mudou muito a maneira de ver, de analisar e de sentir a cidade, especialmente a cidade de São Paulo.
E faz 44 anos que eu não uso carro, não uso... Eu achei engraçado a Ana num carro, coisa que nós não usamos até agora na nossa campanha. Eu já rodei, acho que mais de 400 quilômetros de bicicleta pela cidade fazendo a campanha. E por que a gente busca valorizar a mobilidade ativa? Se você quiser igualdade, equidade nas ruas da cidade, você tem que promover a mobilidade ativa e dignidade para o transporte público. E, a partir daí, você criar políticas públicas de inclusão geral, promoção de saúde através do esporte. Vocês me desculpem, meus cachorrinhos estão gritando aqui. Vou dar um sossego. Pedir silêncio para os meus cachorrinhos aqui com um ligeiro grito, eles ficam quietinhos. Então, assim, a gente entende que, através da mobilidade ativa, através da ocupação do espaço público, através da promoção do esporte para a saúde, a gente ressignifica os espaços públicos. E, com isso, a gente promove, inclusive, os direitos iguais para as mulheres. A minha vida inteira eu trabalhei em redutos só masculinos, a vida inteira. Então, eu fui a primeira fotógrafa da Folha de São Paulo, eu fui praticamente a primeira repórter nos canais de ESPN, fui a primeira vídeo-repórter do Brasil a carregar equipamentos e estar filmando. Quer dizer, esse lado de se virar no meio dos homens é uma coisa que é muito importante para você depois, quando está trabalhando nas suas propostas, trazer dignidade para todos nas ruas, ocupação de espaço nas ruas e, portanto, inclusão das mulheres em tudo. Nas nossas propostas, que vocês podem ver no falzone.com.br, na 8ª proposta, 7ª, 8ª, tem pensar mulher. A gente entende que, se você não pensar mulher para tudo, você nunca vai chegar numa resposta digna. Se você consegue, pergunta... Eu estou em 2 minutos e 40, eu ainda tenho 20 segundos. Se você pensa mulher e se você pergunta, essa solução, ela inclui mulher, ela vai estar bem para a mulher, para a mãe, para a criança, para a pessoa com deficiência e para todo mundo numa cidade. Portanto, a nossa pauta é pensar mulher. 3 minutos cravados, viu? Muito Imagina, bom, querida. obrigada. Suzana, eu posso fazer só um comentário rapidinho? Me desculpe. Meninas, mulheres maravilhosas, o primeiro toque é para avisar que faltam 30 segundos. E os segundos somente é que encerra, tá bom? Muito obrigada. É que quando você dá o clique, a janela fica presa em você, o que é incômodo, a gente está falando não se vendo no vídeo, entendeu? Simone, agora é a sua vez. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer o convite, Suzane, e quero só fazer uma perguntinha antes. A Célia está perguntando como ela faz para acessar o link, porque ela não está conseguindo assistir. Está passando na página do YouTube, do Fórum de Mulheres. Do YouTube não, desculpa, do Facebook. Está no Facebook. Por isso que a gente demorou para começar, para poder fazer a transmissão pelo Facebook. Eu posso colocar o link aqui para vocês. Peraí. É Fórum de Mulheres da Zona Oeste. Tá joia. Bom, vou me apresentar, então, rapidamente aí. Eu sou a professora Simone Rego, nascida e criada aqui na Zona Leste, Guaianazes, extremo leste da cidade de São Paulo, filha de nordestinos, uma menina que sempre viveu dentro da periferia mesmo e continuo o meu trabalho dentro da periferia, né? Desde muito jovem eu entendi que eu precisava de mudar a minha postura com relação ao que eu via dentro dos espaços pelos quais eu vivia. Então, como toda menina que vai para a política, acho que a gente começa dentro da escola, né? Nos grêmios estudantis. Então, a minha escola tinha um pequeno grêmio estudantil, onde de lá eu comecei a entender que eu era um ser político. E aí fui para os movimentos junto com a galera, comecei a fazer esse trabalho e sempre atuei dentro da minha periferia, do lugar de onde eu moro, né? Trabalhei com moradores em situação de rua, fui gerente de serviços com crianças e mulheres vítimas de violência. Depois de passar um bom tempo pela área social, né? Isso como eu fui para a educação, né? Então, aí já estava no processo também de
da questão da violência doméstica, já estava a questão da separação, e aí eu decidi que eu ia continuar os meus estudos. E quando decidi continuar os meus estudos já com 3 filhos, veio a faculdade, aí veio o concurso público, eu consegui né, passar no concurso público, mas sempre me dedicando à área social, que é uma área que eu sempre me identifiquei e sempre procurei trazer a área social para dentro do meu contexto educacional. E lá eu compreendi que a política pública ela não pode ser sectarizada, fragmentada, né? As pessoas não podem ser números na educação, números na saúde, números na cultura. As pessoas precisam de ter, a gente precisa de ter esse olhar para as pessoas, né? Não olhar de número, mas olhar do afeto, olhar de quem, da empatia, olhar de quem pode olhar para as pessoas e pensar assim, bom, o que nós podemos modificar, o que a gente pode transformar. E o meu trabalho vem sendo esse, né? A minha luta é uma luta pequena, de formiguinha, dentro de onde eu faço, uma luta com mulheres dentro da favela, aqui da cidade de Tiradentes, e um trabalho de conscientização mesmo, né? Política, de fazer as mulheres e os homens e os jovens compreenderem a importância do trabalho de base, a importância da consciência coletiva, a importância de nós trabalharmos juntos para cobrar do poder público aquilo que nós precisamos. Nós somos muito invisibilizados na Zona Leste. Então, nesse sentido, e por causa disso, eu me coloquei como candidata a vereadora por sentir a necessidade de uma mulher. Nós não temos mulheres representantes aqui na Zona Leste, principalmente cidade de Tiradentes e Guaianazes. E eu vi isso como uma responsabilidade também, aceitei o desafio e estou hoje aqui pelo PCdoB. E é isso. Obrigada, Simone. Eu vou passar agora a palavra para a Maria Angélica. Vamos lá? Vamos lá. Sejam todas muito bem-vindas, e o desafio dessa tarde é para que nós, né, tenhamos a oportunidade de conhecer as propostas de vocês. Então, as perguntas estão nesse sentido, e no sentido também de complementar as falas de apresentação de vocês, ok? Vamos lá, então. A primeira, vamos, Suzana, vamos começar com a Simone, né, que foi a última, já aí, para emendar, Simone. Simone, se você for eleita, querida, qual vai ser, ou qual é a sua proposta para implementar, para beneficiar as políticas para as mulheres na cidade? Se você tem essa proposta, qual é? Bom, quando a gente fala de mulheres, a gente tem que pensar numa cidade mais democrática para as mulheres, né? Uma cidade mais inclusiva. E aí eu me coloco no lugar de uma mulher que mora no bairro que a gente tem que andar 43 quilômetros para chegar até o centro de São Paulo, né? Então, que é um lugar muito distante. E quando a gente fala de lugar distante, a gente está falando da questão de trabalho, a gente está falando da questão de creche, a gente está falando de violência e está falando de acessibilidade. Então, uma das questões que eu tenho ouvido muito, trabalhado muito com as mulheres dentro da favela, principalmente a favela de Souza Ramos e a favela do Jardim Maravilha, onde eu desenvolvo um trabalho com as mulheres, nós temos 2 fatores que são muito sérios lá. Na verdade, a questão da violência contra a mulher, que é um dos índices mais altos na cidade de Tiradentes, e a questão de trabalho e creche, né? São essas coisas se complementam uma à outra. Então, a questão da violência contra a mulher, a gente foi vendo que na cidade de Tiradentes e Guaianazes, por exemplo, nós temos apenas um centro de acolhida para mulheres vítimas de violência em cidade de Tiradentes, hoje, que é a Casa Anastácia, e nós temos a Casa Viviane em Guaianazes. Ao todo, né, na cidade de São Paulo, nós temos apenas 18 centros de acolhimento para as mulheres na cidade de São Paulo. Se a gente for pensar a partir do índice de violência, da quantidade de mulheres que são violentadas, a quantidade de estupros e tudo mais, a gente sabe que é muito pouco e é muito, muito pequena ainda. Então, uma das minhas propostas é a questão de
aumentar os centros de acolhimento, né, ampliar os centros de acolhimento, mas também ampliar os trabalhos dentro dessas comunidades, junto às mulheres, porque eu percebi o quê? Quando a gente fala de violência, a gente tem as subnotificações. Então, por exemplo, eu trabalho dentro da favela. Dentro da favela, as mulheres não podem ligar para o 180. As mulheres não podem denunciar o seu agressor. E o que a gente faz? Nas nossas rodas de conversas, nas nossas atividades, a gente consegue ouvir essa mulher, a gente consegue, de maneira mais indireta, fazer com que ela seja atendida dentro da Casa Anastácia, onde a gente encaminha, e aí, com o tempo e com um bom trabalho, a gente vai conseguindo conscientizá-la de que ela tem que abrir mão. E aí a gente descobriu o quê? Que a roda de conversa são as terapias dentro desses espaços, fazendo trabalhos manuais, fazendo atividades ali entre elas, que a gente percebeu que é o momento em que elas se abrem e que elas começam a falar. Então, essa é uma das questões, das propostas que a gente tem, de que dentro de cada espaço hajam profissionais ou assistentes sociais, psicólogas, próximas desses espaços, dentro desses centros de acolhida, mas que estejam diretamente ligados a essas mulheres, que a gente possa ampliar. A outra questão que a gente tem falado muito, né, que a gente tem visto, é a deficiência de creches, né? Então, é uma mulher que sofre violência, ou uma mulher que tem que sair 6 horas da manhã para chegar às 8 no seu trabalho, ela tem dificuldade para deixar sua criança na creche. Então, a gente precisa de mais creches próximas, né, da moradia, de fato, dessas mulheres, para que elas tenham a possibilidade de estar. Teve uma discussão ano passado da questão da creche noturna, né, para as mães que trabalham à noite, mas não foi encaminhada. Mas essas duas questões são questões que a gente tem levado, que a gente tem ouvido essa demanda, levado para o Conselho Tutelar, feito muito documento, né, muito abaixo-assinado pedindo creches mais próximas de onde essas mães moram. Obrigada, Simone. Renata, está contigo a palavra, querida. Opa, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque a gente tem exatamente essas propostas bem definidas aqui no nosso site. Assim, muitíssimo legal o que você colocou, Simone, porque corrobora exatamente, né? Quando você fala por que as pessoas moram tão longe dos seus trabalhos, né? Isso tudo é uma atribuição que o plano diretor, que foi criado há uma gestão atrás, que não está sendo cumprido, ele tem que dirimir, né? Por que as pessoas têm que ficar tanto tempo no seu transporte, né? Você mora longe do trabalho e você, onde mora, você não tem trabalho. E fazendo um recorte da mulher, ela é especialmente prejudicada, porque você vai nos transportes públicos, 38% das viagens são feitas exclusivamente em transporte público, e desses 38%, 70% dentro desse transporte público são mulheres. Então, quando a gente vê assim a grande desigualdade do acesso da cidade, o quanto isso recai em cima das costas das mulheres. Então, a gente tem que realmente, para incluir a mulher, tanto no trabalho, a gente tem que ressignificar muito o transporte público, cuidado com segurança, as calçadas de acesso para o transporte público, e especialmente no caso da mobilidade ativa, que é todo esse acesso que é a garantia da pessoa caminhar ou eventualmente pedalar. Agora, quando você fala da mulher periférica, o acesso à creche, como foi bem colocado, ele é realmente crucial, a questão do horário, como já foi colocado, mas também você tem um foco em cima da mãe solo. Nós temos muitas mães solteiras, mães que os maridos abandonaram, ou têm filhos em função de uma violência. A gente não tem uma política pública em cima dessa mãe solo. Então, acesso a creches, podendo ser perto da casa dela, podendo ser perto do trabalho dela, também é fundamental. Outra coisa que a gente entende, que a gente tem que ter projetos de lei que incluam treinamento da Guarda Civil Metropolitana como estratégia do combate à violência de gênero, porque uma mulher que sofre uma violência de gênero, ela invariavelmente não tem para onde correr. A gente viu esse caso aqui da Mariana Ferreira, que eu não quero nem comentar, mas para onde ela vai correr? O próprio júri que estava lá naquele momento que ela estava sendo julgada tirou assim, um desrespeito gritante em cima da condição dela de uma vítima de estupro. Então, a gente tem que realmente treinar a Guarda Civil Metropolitana com o foco de trabalhar a violência de gênero, qualquer que seja ela, inclusive aí da violência de gays, de diversidade, porque não existe esse treino.
E a gente também tem que entender, eu entendo, eu espero que todas nós sejamos eleitas, né? Aqui não é uma disputa entre nós, né? É nós, né? Nós corporativados, porque em 131 anos de república nunca houve uma presidência na Câmara da nossa cidade feita por mulher. Já chega, né? Chega, né? Da gente ter que ficar engolindo soluções que não nos incluem. Isso realmente está na hora da gente mudar, da gente dar esse passo além. Pensar a mulher em todos os projetos de lei que forem serem votados. Inclui mulher? Se não inclui, ele está, de alguma forma, faltando para com o município da cidade. É com vocês. Obrigada, Renata. Maravilha. Agora, a Milena, se você precisar que eu repita a pergunta, Milena, fique à vontade, mas, caso contrário, fique à vontade. A palavra está contigo. Olá, não imagina, sobre políticas de mulheres, vou até inclusive pegando o gancho da fala da Renata, né, como não é uma disputa, acho que é bom ver que nós mulheres temos sintonia em muitas coisas, né, de pensar a importância de políticas públicas e como isso não pode ficar só dentro da assistência. Então, focando em propostas, no nosso caso, acho que é preciso que a gente se atente a políticas públicas que garantam uma autonomia às mulheres para que o serviço de assistência realmente não seja o único recurso. Então, é fundamental que a gente possa olhar para as nossas diferenças sociais que sempre têm colocado a gente em posições e condições distintas de vulnerabilidade. Então, ser mulher não é crime, não é pecado, então a gente precisa estar à luta, né? Nossas propostas nós construímos pelo Núcleo de Mulheres do Direito para Quem. Então, o que nós pensamos e propomos? Né? A capacitação de profissionais da saúde que promovam acolhimento e orientação às mulheres que não sofram discriminação por conta da ocupação, sexualidade, identidade de gênero. Um observatório específico para identificar condições das mulheres, tanto dentro da estrutura familiar como fora. Mulheres em condição de prostituição, vítimas de violência em espaços públicos. Políticas assistenciais para a autonomia das mulheres, para garantir o direito ao auxílio aluguel, para que a mulher esteja em condição de violência ou que seja mãe, e garantir a mulher como a responsável por benefícios dos programas sociais da prefeitura. A implementação de políticas que rompa com a violência imposta às crianças de limitarem a papéis de gênero, ou seja, que tiram a liberdade de ser e sentir o que realmente são e desejam, por uma educação libertária, que gênero e sexo não reprimam as crianças, mas que promovam a autonomia com responsabilidade. Então, terminando as propostas, mas retomar e fortalecer o programa Guardiã Maria da Penha, que é através da atuação da Guarda Civil Municipal dentro dos bairros e nas periferias para garantir acesso e ajuda às mulheres vítimas de violência doméstica também nas bases e guaritas, com devido encaminhamento. A criação de lei que proíbe o mau atendimento e com o teor de juízos de valor de agentes de saúde com segurança às mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade, ou que tenham passado por situação de aborto, mesmo sem a devida constatação, impondo a obrigação de participar de programas de capacitação e ou serviço de atendimento às mulheres. Obviamente que alguns discursos que tanto tem forjado nos movimentos sociais e feministas não chegam nas periferias, a mulher periférica não tem tempo de ficar pensando em empoderamento e ficar lendo Simone de Beauvoir. A gente precisa de políticas públicas que de fato estejam nessas regiões, que estejam nos nossos bairros, sem que a gente precise colocá-las em exposição. Assim como a Simone bem lembrou, muitas mulheres não têm condição de fazer denúncias e aí sofrem ainda mais por conta da impossibilidade de levar a cabo a sua própria denúncia. Então, a gente pensa propostas que possam trazer essa autonomia, mas, no nosso caso, a gente pensa a urgência da nossa segurança. Existem muitos bairros sem iluminação, por exemplo, então a gente entende que política pública para a mulher também é transversal em muitas outras áreas. A gente tem muito lugar na periferia sem luz, sem acesso, sem transporte público que chegue nesses lugares. Então, a nossa vida está em risco 24 horas por dia. Obrigada, Milena. Super bacana. Ana, você está aí? Contigo a palavra, querida. Obrigada. Eu estou nessa mesma linha que a Milena apresenta, de que política para as mulheres elas têm transversalidade em todas as outras políticas que a gente precisa discutir e disputar o orçamento dentro da cidade de São Paulo. Então, quando eu falo de saúde, educação, quando eu falo de transporte, quando eu falo de lazer, cultura, eu tenho que pensar da perspectiva da mulher, e aqui
eu queria falar também da perspectiva da mulher negra, porque embora nós estejamos aqui entre mulheres, entre companheiras, existem especificidades relacionadas a como as mulheres negras são tratadas numa sociedade que é racialmente estruturada, né, que tem um racismo estruturando, né, a sua formação. Então, a gente precisa pensar também para essas políticas públicas, né, de saúde, de educação, de transporte, de lazer, como isso está impactando a mulher negra, né? Se inclui a mulher, mas se inclui a mulher negra também, porque muitas vezes inclui uma mulher, mas não inclui a mulher negra. Um bom exemplo disso é a violência do parto, né, que ainda é, sobretudo, pesquisas apontam para isso, são as mulheres negras que mais sofrem violência durante o parto, e a gente precisa mudar essa realidade. De forma mais objetiva, a gente tem pensado algumas propostas, nós fizemos debates com mulheres, inclusive, para montar o nosso plano de ação para uma futura mandata de vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Então, tem muitas propostas, mas tem linhas que são bem centrais. Uma delas é a geração do emprego e renda, porque a gente acabou de passar por uma pandemia, acabou não, a gente ainda está nela, ela vai se estender ainda até o ano de 2021, e uma boa parte das mulheres são as que ficaram desempregadas, ou que trabalhavam na informalidade e não conseguiram seguir fazendo seus corres diários. E essas pessoas estão absolutamente entregues, né, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da vida. Então, a gente precisa ter uma política de geração de emprego e renda focado em mulheres. E aí eu estou falando de mulheres cis, mas eu também estou falando de mulheres trans, que historicamente também têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. E estou falando também de políticas específicas para as mulheres negras, que são maioria nas periferias e ainda são os arrimos de suas famílias. E são essas, inclusive, que não têm trabalho formal e que acabaram ficando sem renda aí durante a pandemia. Para além disso, obviamente, a violência contra as mulheres doméstica ou pública também se agravou durante a pandemia, os dados estão aí para nos mostrar isso, então a gente tem que ter política para botar orçamento nos centros de referência de combate à violência contra a mulher, porque os centros existem. O problema é que hoje eles estão terceirizados nas mãos de organizações sociais que enxugam o quadro de profissionais para poder lucrar em cima do fundo público. A gente precisa combater isso e garantir orçamento para essas políticas de combate à violência e de prevenção à violência, sobretudo na rede de assistência social, que também está sendo desmontada na cidade de São Paulo. Então, é um pouco por aí que a gente tem pensado. Se alguém quiser saber mais, tem o nosso site anamielk.com.br, onde a gente tem as propostas por cada temática em que a gente discutiu aí durante a pré-campanha com várias pessoas, com várias mãos. Obrigada, Ana. E fica aí que já vem a próxima pergunta, hein? Vamos lá? Então, e aí as outras ficam antenadas, que está muito boa a discussão hoje, hein? Tá pegando. Gente, há uma questão muito estruturante para a nossa causa, a causa das políticas para as mulheres, é o seguinte: vocês fazem ou fizeram ou têm, dentro das falas de vocês já dá para perceber, mas para quem está nos seguindo, qual é a causa que vocês defendem, assim, prioritariamente na atuação de vocês, na história de vida de vocês, né? E se faz parte de algum coletivo de mulheres? Essa é a pergunta, Ana. Bom, eu faço parte de coletivos de mulheres em todas as organizações em que eu atuo. Então, dentro do PSOL, eu faço parte do setorial de mulheres. Dentro do Intervozes, que é a organização que eu coordenava até o ano passado, que luta em defesa da democratização da comunicação, que é uma das minhas lutas, inclusive principais, a luta em defesa do direito à comunicação, do direito ao acesso à internet, né, do direito à informação de qualidade. A gente também tinha um grupo de mulheres dentro do Intervozes. E assim vai, a gente vai se organizando em coletivos dentro dos espaços mistos, porque a gente acredita que é importante, dentro desses espaços, a gente pautar aquela política pública, seja ela educação, seja ela saúde, seja ela comunicação, a partir do olhar de nós mulheres e a partir do olhar de nós mulheres negras. Então, por exemplo, dentro do PSOL eu atuo dentro do setorial de mulheres e dentro do setorial estou ajudando a construir o setorial de negros e negras do partido. Ao longo da minha vida toda eu participei de muitos espaços coletivos femininos e feministas. O primeiro deles, inclusive, foi o Fórum
capixaba, Fórum do Espírito Santo de Mulheres, né, que reunia mulheres de diversas áreas para discutir políticas públicas e dialogar com o setor público estadual, então era um fórum estadual, mas eu já passei por outros coletivos aqui em São Paulo. Eu sempre estou na construção do 8 de março, junto com companheiras como Soninha, né, como Laura Cimbalista, como várias outras companheiras aí do PT, do PSOL, do PCdoB, que ajudam, né, a construir, né, o 8 de março, e a gente tem estado em todas as lutas das mulheres nesses últimos anos, né, dentro do que a gente tem chamado de primavera feminista, que é algo que começa em 2015, com aqueles avanços das pautas, né, do Eduardo Cunha, Estatuto do Nascituro, né, Estatuto da Família, que era tudo sobre os nossos corpos, sobre as nossas liberdades. Então a gente está aí nesse movimento, no Ele Não, em 2018, fomos nós que fomos para a rua para dizer ele não contra o Bolsonaro e seguimos nessa luta. E amanhã, inclusive, estaremos na Paulista, em frente ao vão do MASP, para protestar contra esse caso da Mari Ferri, que é um absurdo, né? Justamente um setor jurídico, um aparato jurídico que deveria servir para garantir o direito das mulheres, o direito dos cidadãos e das cidadãs, é utilizado justamente para violentar pela segunda, pela terceira, pela quarta vez alguém que foi vítima de estupro, como foi a Mari Ferri. Então, é isso, eu participo de vários coletivos de mulheres, mais organizadamente nesse momento no coletivo do Setorial de Mulheres do PSOL e do Setorial de Mulheres do Intervozes, que é a organização na qual eu atuo. Obrigada, Ana, valeu. Milena, está com você. Olá, gente, posso inverter a ordem da resposta? Talvez não. Eu participo do Núcleo de Mulheres, do Coletivo Direito para Quem, que nós formamos. Além disso, feministas, eu como cristã católica, que acompanho alguns grupos ecumênicos, né, católicas pelo direito de decidir, interreligioso, então nós estamos sempre em contato, assim como as mulheres de algumas dessas pastorais também se organizam internamente, fazem parte também da construção do 8 de março, que nós estaremos também amanhã na Avenida Paulista, justamente por conta desse absurdo que é esse caso da Maria. Tem uma outra questão que é com relação às nossas políticas e a pauta que a gente defende. Quando nós nos organizamos para defender qual seria a nossa prioridade, né, como políticas para as mulheres, nós fizemos algumas reuniões com algumas pessoas que trabalhavam e que ainda trabalham algumas no CRAS, especialmente da Zona Sul. Então, a gente levantou algumas particularidades das mulheres no quesito de assistência social. Acho que depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas qual é a relação dessas mulheres, por exemplo, quando os filhos estão nos abrigos, as dificuldades para poder ter os filhos de volta, a guarda de volta, a questão da moradia, como está atrelado, né? Então, a nossa prioridade dentro da assistência social específica para mulheres nessas regiões, algumas regiões ainda de São Paulo não têm saneamento básico, né? O que influencia diretamente na saúde da família, e especialmente a nossa segurança. Nossa maioria na verdade, todos os integrantes do coletivo estão nas periferias. Então, nós falamos mais da nossa vida, né, prioritariamente. Então, foi assim que a gente formou as nossas propostas. Nós não temos segurança, nós não temos UBS em algumas regiões, nós não temos assistência devida, nós não temos uma série de coisas, espaços de acolhida e muito menos um diálogo maior que tenha, por exemplo, uma saúde específica para a gente. Então, a nossa prioridade, especialmente hoje, que eu vou dizer, é a segurança e a assistência. Acho que acabou, não? Então, ai, que bom. Então, só comentar uma última coisa, é o seguinte, sobre amanhã a gente vai estar também como coletivo Núcleo de Mulheres, no entanto, só para dizer que a gente tem um problema na denúncia dessas violações, né? Quando acontece um caso como a Mariana, que é blogueira, que tem uma certa referência, quantas mulheres não se sentem com mais medo ainda de denunciar, né? Porque se até um juiz viola sendo filmado com várias pessoas, né? É uma segunda, terceira, quarta agressão que ela não só recebe, mas como todas nós mulheres fomos agredidas nesse sentido, né? De que nós também não temos esperança quando vemos um vídeo desse. Então, a gente tem que reafirmar essa nossa luta para que as mulheres tenham cada vez mais coragem e meios e proteção para que possam fazer essas denúncias. Essa é mais ou menos a nossa linha.
Vou deixar de crédito. Maravilha, muito bom. Renata, Vamos lá. é contigo. Bom, eu tenho 67 anos de idade e quando eu comecei a trabalhar, você não estava amparado em lugar nenhum. Ainda mais eu, que fui uma pessoa que comecei a trabalhar na esfera masculina, jornalismo, fotografia, ou mesmo engenharia, arquitetura, sempre foi, continua sendo, agora tem mais mulheres, mas sempre foi um ambiente muito masculino, masculinizado. Então, assim, você tem duas maneiras de você trabalhar a questão da mulher. Um é os coletivos, formando associações, trabalhando junto, e outra é você não aceitar e tornar intolerável toda e qualquer violência da mulher dentro do seio masculino, que é aquele que eu circulo bastante. O que eu quero dizer com isso? Em tudo que eu faço, eu penso mulher. Então, por exemplo, estava na Folha de São Paulo, nós rapidamente juntamos as mulheres e fizemos exposição de fotografia pensando mulher. Engraçado que essa palavra, pensar mulher, eu vou rebater muito, que era um foco feminino em cima da pauta que era masculina, e a proposta foi justamente essa. Vamos pensar mulher onde só se pensa homem. Não é um coletivo, não é uma proposta, não é uma associação, mas é uma proposta de quebra de paradigma, né? Porque eu entendo que a violência da mulher ela vai acabar com uma atuação das mulheres, sim, e uma mudança de comportamento conceitual dos homens também. Então, você tem aí várias frontes de trabalho, como foi bem falado, transversalidade, mas se você também não trabalhar, mesmo sendo mulher, no seio dos homens, você você contribui muito se você trabalha mesmo fora dos coletivos. Por que eu digo isso? Quando nós começamos o cicloativismo, só homem. Demorou muito para a gente ter recorte de mulheres, recorte do lado feminino na mobilidade, que é o mais sacrificado. Se você for pensar o que é a acessibilidade da mulher na cidade, o quanto é mais difícil para as mulheres se locomoverem, a gente tem que ter no pensamento transversal, e não só transversal, da massa como um todo, o recorte feminino. Então, quem coloca o recorte feminino dentro dos coletivos de todo mundo, a gente sempre traz o recorte feminino sem estar fazendo um núcleo feminino. O que eu quero dizer é que todo o meu trabalho, embora não seja ele focado dentro de um núcleo de mulheres, ele sempre foi a questão de pensar a mulher, mas não pensar a mulher na base, pensar e vir pensando e vir pensando. E mais para frente, que eu acho que assim é fundamental, quando a gente já tem uma certa notoriedade, como eu tenho, é não deixar barato. Por exemplo, no caso da Mariana Ferrer, eu convido vocês a verem um vídeo que eu coloquei no mesmo dia, né, quando saiu aquela matéria da Intercept Brasil, né, a minha indignidade e os comentários masculinos, porque o meu público é majoritariamente masculino, que é o pessoal que pedala na cidade, você só tem 6% de mulheres se locomovendo de bicicleta na cidade. Isso é uma desigualdade que a gente tem que combater de forma ampla, não só criando ciclovias, criando um ambiente seguro para a mulher fora de casa, nas ruas. É uma coisa muito complexa. Mas só para dizer, eu convido vocês a assistirem, a verem os comentários dos homens naquele post. Eles são todos muito favoráveis a nós. É isso aí. Obrigada, Renata. Simone. Bom, eu estava aí ouvindo as minhas companheiras, né? E eu acho interessante que é algo que eu sempre discuto, sobretudo dentro da favela, que é onde eu tenho, de fato, feito um trabalho com mulheres que não têm, a grande maioria, escolaridade, mulheres que têm 5, 6 filhos e saem para trabalhar cedinho ou estão desempregadas. E outro dia nós estávamos falando justamente sobre essa questão das manifestações, né? E aí uma delas me perguntou, professora, mas por que todo mundo só faz manifestação na Avenida Paulista? E aí eu volto, né, essa questão. Por que quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de movimento feminista, de manifestações, a gente vai para a Paulista, mas as grandes violências estão dentro da periferia. Então, parece que a nossa luta fica muito distante da base, sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Não adianta a gente ir lá amanhã para a Paulista, levantar o braço e falar da Mariana Ferrer, o que aconteceu com ela, mas eu ouço denúncias como essas todos os dias dentro da periferia. Se você vai no Conselho Tutelar, por exemplo, que está sendo brutalmente prejudicado pela Secretaria de Direitos Humanos,
né? Você vê a quantidade de casos contra crianças e adolescentes que aumentou durante a pandemia, mas não só durante a pandemia. Eu, como educadora, recebo crianças vítimas de violência sexual dentro da escola, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar essa ideia das manifestações, delas serem somente lá no lugar onde as mulheres periféricas não têm acesso. Se elas não estiverem dentro de um coletivo, dentro de um movimento social, ela não vai ter acesso. Então, qual é a linguagem que a gente está falando? A gente está falando para que mulher? Será que nós estamos falando de fato para a mulher que é da periferia? E qual periferia? Eu estou falando para a mulher favelada, né? Eu estou falando de mulheres que não têm acesso e que, mesmo assim, onde eu estou, onde eu trabalho, elas têm uma visão política mínima do ponto de vista da perspectiva delas, mas têm. Então, eu não faço parte hoje de nenhum coletivo, a não ser um coletivo suprapartidário, que é o Resistência, um coletivo que nós estamos aí nas ruas lutando por democracia, lutamos aí pela liberdade do presidente Lula, estivemos nas ruas lutando também pela Dilma. Agora, nesse momento, desde a pandemia, quando criamos a rede de solidariedade, eu tenho construído essa base com mulheres da favela, mulheres periféricas e de várias idades, jovens, mulheres entrando já na terceira idade, mulheres maduras, mulheres com filhos, mulheres sem maridos, a grande maioria, e é com essas mulheres que eu tenho discutido o feminismo, da maneira como elas compreendem, que eu tenho discutido a religião, tenho discutido tudo isso. E, para mim, a questão mais importante hoje que eu tenho visto para a mulher é a questão da moradia. Uma mulher que tem moradia, ela tem condição de abrir mão de um homem que a maltrata, que a agride. E a questão da educação sexual nas escolas. Se a gente quer melhorar o futuro, a gente tem que começar lá embaixo, na base. Obrigada, Simone. Maravilha. E aí, continua aí, que vou remeter para você a próxima pergunta. Minha querida, no seu partido, na sua organização, como que está sendo o apoio à sua candidatura e como que está em questão do retorno financeiro, quer dizer, o incentivo para você, não só institucional, mas financeiramente, como que está aí para a sua candidatura? Bom, é a minha primeira candidatura, né? Hoje eu estou no PCdoB, é um partido que não tem nenhum vereador, portanto, o fundo partidário ele acaba sendo bem menor. Então, assim, tem sido muito difícil, porque nós temos 83 candidatos dentro do PCdoB, 83 candidatos à vereança, então foi muito fracionado o recurso, que é mínimo. Então, eu tenho contado com vaquinha eletrônica, voluntários, muitos voluntários nas redes sociais, alunos, pais de alunos, professores, enfim, tem sido mais nesse sentido, de fato, de acreditar no meu trabalho, ajuda, e o fundo partidário foi bem mínimo mesmo. A gente tem trabalhado na ideia de fazer material para a campanha, né? Então, não colocamos ninguém nas ruas para trabalhar, não temos impulsionamento de campanha, não temos eu não tenho um padrinho político, não estou por trás de nenhum movimento social. Então, é a professora Simone Rego, ativista cultural, é uma mulher que luta por direitos humanos dentro da quebrada dela, que é reconhecida por esse trabalho. Então, o meu apoio, basicamente, tem vindo da Força Popular. Obrigada, Simone. Vamos lá, Renata. Está na sua vez. Vamos lá. Fala um percentual bem grandão aí, hein, para nós. Eu não tenho muita experiência de campanhas anteriores, eu não saberia dizer se a gente está bem ou não fornido de recursos financeiros, mas assim, nós entramos numa vaquinha do Voto é Legal e, comparando com outros, nós estamos indo muito bem, e mais de 150 pessoas participando, nós chegamos quase à totalidade daquilo que foi proposto. Acho que é bem possível que a gente consiga chegar no final. O que está sendo interessante é que esse aporte financeiro está vindo de uma maneira escalonada, a gente está conseguindo planejar. Eu tenho um diretor de campanha que é uma pessoa muito experimentada e foi exatamente
todo um trabalho anterior dele que me convenceu a sair candidata, portanto, nós estamos assim. Eu não sei comparar com outras campanhas milionárias, com certeza não somos essa. Nós estamos fazendo, eu tenho certeza que, caso a gente chegue lá, nós vamos ter uma relação voto por reais bastante interessante. Mas primeiro a gente precisa chegar lá para poder fazer essa conta, não é? Vamos lá, vamos primeiro fazer o que a gente está se propondo, que é sermos eleitas, né? Porque, na verdade, no fundo da pergunta é o apoio que o partido dá para vocês, mulheres, né? Porque crescer a bancada de mulheres e em relação ao todo, né? Então, eu só retomei um pouco, Renata, e vou retornar para você, Simone. Rapidamente, um minutinho aí no sentido do apoio enquanto membro de um partido, mulher, nesse sentido. Não foi só pelo fator de arrecadação, né? Fala, acho que eu não me fiz clara. Quem que vai responder? Ela primeiro? Pode ser você, Simone. Para mim é tranquilo. Tá. Bom, com relação a essa questão, né, de ter mais mulheres disputando e mais mulheres dentro do partido, eu não vi paridade nesse sentido, tá? Eu vi assim, temos mulheres, mas que nós estamos fortalecendo essas mulheres para que elas, de fato, possam chegar, aí é uma outra história, né? Então, porque para isso você precisa de dinheiro, você precisa de investimento, para que você tenha como fazer. Então, você tem que ter o partido teria que estar por trás, de fato, da campanha. Então, na verdade, a gente tem a sigla partidária, mas eu não tenho esse apoio que eu gostaria de ter como mulher para que, de fato, a minha campanha deslanchasse. Falta muito ainda para que os partidos compreendam que não é só dar um número para a mulher, né? Tem que potencializar isso, tem que colocar essa mulher, de fato, na disputa, né? Tem que apoiar de todas as maneiras. Eu me sinto, nesse sentido, um pouco distante do que se diz de apoio à mulher, né? Eu ganhei um número na chapa, eu estou disputando, mas ainda falta muito para a gente entender que a nossa campanha é feminina, que existe o apoio. Acho que isso, quando a gente chegar lá, acho que nós chegando lá, nós mulheres, a gente precisa de rever essa discussão com relação à paridade, a fundo partidário, a cota para mulheres, né? Então, o que é cota e o que é, de fato, a disputa. Ainda não existe, de fato. Obrigada, Simone. Valeu muito. Renata, retomo para você, querida. Adorei o que é cota e o que é, de fato, disputa, né? Em 96, eu entrei em cota e incomodei, tanto é que, no final, o partido me deu mais espaço de televisão, não deram dinheiro, mas deram espaço de televisão, estou falando em 96, e entrei em cota. E esse ano eu preciso medir minhas palavras para não parecer nariz empinado, mas assim eu estou com um cacife grande, falando bem a verdade, entendeu? A gente tem uma proposta boa, a gente tem muita gente que quer isso, a gente tem grupos de ativistas da mobilidade, nós temos grupos de pessoas que pedalam à noite, nós temos grupos de pessoas, de esportistas que estão totalmente à mercê do nada, porque não há política pública para a mobilidade ativa. Então, eu tenho 44 anos de trabalho nisso, então eu chego com bastante força, apesar de ser mulher, falando bom português. Por um acaso, sou mulher dentro dessa pauta, não é verdade? E que bom que sou mulher, né? Porque aí reforça a nossa pauta, que a gente tem que realmente dar espaço, batalhar e conquistar o nosso espaço. Agora, eu cheguei até aqui não trabalhando na pauta mulher, mas na pauta da inclusão da mulher, nas pautas totalmente transversais e muito masculinas que eu trabalho, né? Eu já repito, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer as mulheres pedalarem como meio de transporte. Então, isso porque é uma batalha. Então, não, o partido não me considerou... estou na cota, mas não me considerou... Por um acaso, sou mulher, na verdade, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi para vocês, entendeu? Isso são 40 anos batalhando lado a lado no meio dos homens pelas mesmas pautas, né? E na hora do desrespeito, falei, peraí, mano, respeita a mina. Tanto que tem até uma das nossas tirinhas pedale feito uma mulher, né? Que é a nossa pegada mais feminina dentro da nossa pauta, né? E assim, respeita a mina, né?
e tem vários coletivos, o Sem Medos, Sem Gurias, Sem Medo. Quer dizer, eu estou até arrepiada de pensar nas coisas que a gente fez, tá vendo? Eu estou arrepiadíssima de falar. Cara, é muita batalha, e a gente só consegue fazer se a gente tiver aliança dos homens lá. Então, realmente, para o partido, por um acaso, sou mulher. Sorte deles, né? Obrigada, querida. Milena, com você, querida. Gente, o coletivo Direito para Quem ele não participa de nenhuma corrente interna do partido, né? Então, neste sentido, não tem esse tipo de relação, mas nós temos um bom relacionamento dentro do partido. Não fazemos parte de nenhuma corrente, logo, não estamos dentro da corrente da majoritária, que é do candidato a prefeito, Guilherme Boulos, com Luiz Erundina. Nossa candidatura faz parte de uma faixa específica na divisão do fundo eleitoral, então, aliado à cota de LGBTQIA+, e parda, que é o caso do Zé Nildo, que é o candidato principal. Então, o nosso percentual foi realmente muito baixo, fazemos parte da faixa C, por isso nós contamos com a vaquinha da política coletiva, doações, né, dos próprios membros do coletivo. Hoje o nosso coletivo tem 50 pessoas, então cada um foi doando o que tinha ao longo desse processo, desde 2016, na verdade, que a gente existe, e também a partir de economias que foram feitas nesses anos, desde 2016, do próprio candidato Zé Nildo, porque ele guardou parte do dinheiro, o próprio dinheiro dele, para poder nos auxiliar nessa campanha. Então, todo o nosso financiamento é nosso, do nosso trabalho, das nossas economias. Nossa relação com o partido é muito boa, nós temos apoio, relacionamento, principalmente com deputadas, né, que nós conseguimos sempre estar próximos e ter um bom diálogo, levar as demandas dos nossos territórios, né, que o próprio coletivo tem recolhido nesse trabalho do próprio coletivo, independente de processos eleitorais. Então, nessa construção de relacionamento, a gente tem um bom apoio do partido nas redes, né, principalmente, né, neste processo eleitoral, a gente tem visto bastante apoio do partido, isso é muito bom. Obrigada, Milena. Agora, voltando, Ana, está contigo a palavra, querida. Boa pergunta essa, viu? Primeiro, eu queria assim, dizer que eu sou favorável a cotas no legislativo. Então, assim, eu acho que para além das cotas partidárias, a gente tinha que ter cotas no legislativo, que pudesse ser proporcional e que pudesse começar de 30%, não só para mulheres, como para a população negra, até chegar ao percentual de representatividade dessas populações dentro da nossa sociedade, que é na casa aí dos 50%. Então, para mim, as cotas tinham que ser no legislativo, porque só assim a gente muda, de fato, a estrutura política patriarcal e racista que a gente tem até os dias de hoje no Brasil. Sobre o partido, eu fui candidata em 2018, né, e não era faixa prioritária, eu era a última faixa, né, de prioridade dentro do partido, e ainda assim fiz 26.582 votos. Neste ano, em função desse capital político acumulado em 2018, eu estou na faixa prioritária, que é a faixa B. A faixa A é dos candidatos que estão disputando a reeleição. Só que eu tenho uma pequena divergência em relação à fala das companheiras, porque eu não acho que o partido me apoia. Nesse sentido, eu acho que o partido sou eu, né? Eu construo o partido todos os dias. O PSOL construiu uma resolução nacional em que dá 30% a mais de verba do fundo eleitoral para as mulheres, 20% a mais para quem é mulher negra, 15% a mais para quem é mulher negra, LGBTQIA+. Isso é uma construção nossa, fomos nós, mulheres negras, LGBTQIA+, que lutamos dentro do partido para que ele aprovasse essa resolução nacional. Então eu não tenho essa relação de que o partido é um ente fora do meu trabalho cotidiano e diário. Eu acho que ele é fruto da minha construção e do meu pé na porta todos os dias nas instituições que são criadas dentro do partido, seja diretório municipal, estadual ou nacional. Então, assim, eu acho que a gente precisa disputar todos os espaços, né? Como diz a Áurea Carolina, com muito amor, mas com o pé na porta quando for necessário.
né? Porque se eu estou hoje na faixa B de prioridade, é porque eu dei um pé na porta em 2018, montamos uma candidatura com um coletivo de 20 pessoas e conquistamos aí um número razoável de votos dentro da cidade, dentro do estado de São Paulo, porque as pessoas querem ser representadas por pessoas negras, por pessoas periféricas, por pessoas feministas, por pessoas de esquerda. Então, a gente encontrou nesse lugar, né, uma referência, né, e uma demanda política, né? E agora eu estou nessa faixa prioritária e tenho, portanto, o apoio, né, do meu coletivo político, do meu grupo político e do meu partido, entendendo que o partido sou eu, o partido somos nós, somos inclusive nós mulheres que construímos ele cotidianamente, inclusive no PSOL, né? É significativo o poder das mulheres, das bancadas femininas e das candidaturas de mulheres que estão colocadas não só hoje, com a eleição de Marielle, de Thalíria e de Áurea Carolina em 2016, nós viramos uma esquina da história e a gente continua virando essa esquina para reconstruir a esquerda de forma preta, de forma feminista, né, de forma muito mais inclusiva do que a gente tinha anteriormente. Obrigada, Ana. E aqui eu fico, devolvo para a Suzana tocar aí o barco com as meninas. Ou a gente já vai direto para aquela parte do sorteio, Érica? Do sorteio ou não? Sim, é com a Érica agora. Sim, meninas, eu vou sortear quem vai fazer a pergunta. Tem 1 minuto e 30 para formular a pergunta. E quem eu sortear para responder tem 2 minutos. Então, quem vai fazer a pergunta é a Milena. Para a Renata, 1 minuto e meio para a pergunta e 2 para a resposta, por favor. Bom, acho que eu não preciso muito tempo para fazer a pergunta, e acho que é um debate importante, então, desde já, acho que é uma pergunta bacana para todas as candidatas que estão aqui. O que eu gostaria de saber, Renata, são os seus planos para a periferia, né? Que projetos você pensa para pautar na Câmara em defesa da melhoria da vida da população periférica, né? Que vá além dos direitos básicos, né? Esses que nós já, como vereadores, temos que fiscalizar e engendrar esforços para que eles sejam garantidos na cidade. São espaços que não têm áreas de lazer, que falta mobilidade urbana, que as ciclofaixas que foram feitas estão destruídas, ou, na verdade, foram feitas em locais que não têm espaço para que isso aconteça, que não tem incentivo de esporte como deveria, enfim. Como você pensa um projeto de cidade, né? Quando você pensa cidade, pensando mulher, como você pensa a periferia? Essa é a minha pergunta. Essa pergunta ela me dá uma resposta de 40 minutos. Então, de 40 minutos. Então, e quando a gente fala de mulher, a gente fala de tudo, da criança e tudo mais. O que é interessante, e eu vou fazer recorte mulher, vou fazer recorte periferia, vou fazer recorte local onde essa mulher mora na periferia. O que é interessante é que os homens fazem, em geral, é uma coisa estereotipada, mas em geral é casa, trabalho, trabalho, casa. Então ele sai da periferia, ele vem para o centro, perrengue lá no transporte público, etc. e tal. E a mulher que tem uma condição de ficar em casa, de cuidar das crianças, é quem faz mais viagens, em cima de não calçadas, em cima de não segurança nas ruas, em cima cortando praças que chega às 5, 3 da tarde ela já não passa, porque tem uma má frequência, porque não vai ter iluminação, porque lá está dito que mulher não pode passar e tudo mais. Então, a gente tem que primeiro valorizar muito o espaço público, dando acessibilidade. As ruas de lazer, mesmo como você colocou, para você ter uma ideia, elas eram para acontecer nas 32 subprefeituras da cidade, não acontecem mais, elas foram extintas nessa gestão. Então, isso é uma coisa que tem que voltar e tem que voltar urgente, porque é do convívio no espaço físico, público que se cria a cidadania. E quando você faz o recorte de mulher, é a mulher que é a gerente de tudo isso dentro da casa dela. Então, quando você fala de mulher, a gente tem que realmente criar condições para que ela se mova dentro do bairro dela de forma ativa, podendo ou não ser a pé, de bicicleta, como for, de forma segura. Calçada digna, transporte público digno. Chega daquela coisa do transporte público que sai daqui e vai para lá e não circula dentro do bairro dela. Quer dizer, toda essa mobilidade tem que partir da parte dela. Agora, eu já até falei, em relação à mulher
de periferia, ela tem que ter como deixar a criança, tem que ter como ter segurança para vir trabalhar nos bairros mais nobres, que também é um absurdo. Como que você não tem, até hoje, a criação de empregos na periferia e moradias no centro, moradias dignas? Não estou falando em ocupações, moradias dignas, casa de cunho social, moradia de âmbito social. Tudo isso está previsto no plano diretor. E muito mais, e muito mais. Eu posso ficar falando horas aqui de coisas que, quando você promove a mobilidade ativa, o espaço público, a ocupação do espaço público e dá dignidade para quem está a pé na rua, você está incluindo mulher automaticamente, criança e o senhor de idade. Já tocaram lá, por isso que eu posso falar. Milena. Muito obrigada, Milena. Renata, por favor, você vai fazer a sua pergunta para a Simone. Simone, que ótimo, estava justamente pensando nela. Simone, querida, você que... Eu gostaria de saber, você está na periferia, você está com a mulher negra, você está numa situação de muito risco. Eu queria que você me descrevesse, talvez essa pergunta seja um pouco saia justa demais, o quanto a existência do crime organizado nesses lugares afeta a tua condição de trabalho, ou quanto você consegue fazer o seu trabalho, mesmo dando bypass desse enorme problema que é transversal em todas as políticas públicas que nós estamos tendo aqui no Brasil, em especial nas periferias das nossas grandes cidades. Simone? Simone, você está sem som. Boa, muito boa a sua pergunta, Renata. E eu queria dizer o seguinte, né? Eu sou professora também dentro da cidade de Tiradentes, Guaianazes, e sempre trabalhei com jovens em liberdade assistida, jovens que vêm da Fundação Casa para a gente, e aí, de uns tempos para cá, comecei a desenvolver um trabalho junto com as mulheres, inclusive numa das favelas que pegou fogo 2 vezes, e agora nós estamos a 15 dias de uma possível reintegração de posse, mesmo em meio à pandemia. E o interessante de tudo isso é que, durante todo esse processo da pandemia, eu estive em várias ocupações. E o que está acontecendo em São Paulo? Onde não existe o Estado, onde não existe o poder público, existe o crime organizado, e muito bem organizado, né? Então, quando esses dias eu fui até uma ocupação levar uma mulher que precisava de um barraco, porque ela perdeu o barraco dela, ela teve que sair de São Paulo, quando retornou não tinha mais o barraco, e essa é a vida de quem mora em ocupação, em favela, migrando de uma ocupação para outra. Chegando lá, a gente teve que lidar com quem? Com o tráfico, né? Pedir para eles, para que eles cedessem um espaço para essa mulher morar. E aí são as regras deles, como eles querem, quantos metros são, de que maneira vai ser, e quanto vai pagar, e como vai fazer, e de que maneira vai fazer. Eu acredito que estar dentro da favela é você entender todo o processo da polícia, da relação da polícia com o crime e da relação do crime com a polícia dentro desses espaços. Então, quando você está dentro da favela, a relação é diferente. Dentro da favela, a polícia, ela não chega com mandato, ela não chega com nada, ela chega com pontapé, ela vai lá, ela sabe onde ela vai pegar o dinheiro dela, ela sabe com quem ela conversa. E dentro dessas ocupações irregulares que estão surgindo todos os dias em todas as periferias, não existe o poder público, existe o crime organizado. Isso é sério, é grave. Se nós não tomarmos cuidado, daqui uns dias nós estamos igual ao Rio de Janeiro. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Simone. Simone, agora, por favor, você faz a pergunta para a Ana Mielke. Ok. Bom, Ana, eu queria falar com você sobre a questão do direito de moradia, já que o Boulos, né, vem aí desse movimento, do movimento de moradia,
E a gente sabe que, por exemplo, lá na cidade de Tiradentes, o que não falta são ocupações irregulares, como eu acabei de dizer. E aí a gente vê que, dentro da Constituição, né, ela diz que é um direito, né, mas, apesar disso, aqui em São Paulo, falta casa para mais ou menos 500 mil de pessoas. 24 mil pessoas moram nas ruas e mais de 2,6 milhões vivem em favelas, ocupações ou cortiços. E aí eu quero saber como é que a gente vai fazer, como é que você, quanto vereadora, né, junto aí ao Boulos, caso ele venha ganhar, como é que vocês vão enfrentar esse drama, que é um drama urgente, necessário, da questão da moradia, pensando nessa ideia de que o crime organizado está efetivamente dentro desses espaços hoje? Certo, obrigada, Simone, pela pergunta, muito boa. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque a minha imagem congelou. Tá legal, então eu vou continuar falando aqui. Primeiro que, assim, se a gente consegue eleger, né, uma chapa como Boulos e Erundina para a Prefeitura de São Paulo, aí a gente vai falar de um patamar que é ter o executivo, né, ter a caneta na mão. Então a gente vai falar de desapropriação dos imóveis que existem, criação de um plano municipal de habitação popular que seja possível de ser pago pelas famílias mais vulnerabilizadas, e a gente precisa desapropriar esses 40 mil imóveis que estão vazios hoje, que não cumprem função social. Muitos deles, inclusive, estão vazios por pura especulação imobiliária, esperando ali, né, o território ficar valorizado, né, ganhar um retrofit ali para poder vender esse imóvel a preços absurdos, que é o que acontece no centro. Né? Eu moro na região central, eu moro no Campos Elíseos, né, numa região que tem muitas ocupações irregulares, né, muitos cortiços, inclusive. Né, e ali no centro tem muitos prédios que poderiam ser desapropriados pela prefeitura e serem utilizados aí para garantir moradia. Agora, como vereadora, a gente tem que lutar para garantir um plano municipal de habitação, né? E é claro que isso não se faz com uma vereadora apenas, a gente tem que ter uma bancada, né, que se proponha a brigar por isso, e a gente tem que ter mobilização nas ruas também. Os movimentos sociais que lutam por moradia têm que estar nas ruas pressionando pela aprovação de um plano municipal. Agora, tem que ser um plano que avance mais do que avançou, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Porque muitas famílias, por exemplo, né, e aí eu acho que foi um programa importante, não estou criticando essencialmente o programa, mas a gente precisa avançar mais, porque tem famílias, relatos aqui em São Paulo, de famílias que simplesmente não conseguem pagar, porque a renda é muito inferior. A renda fica ali na casa dos 5 mil reais. Tem famílias que sobrevivem com um salário mínimo e meio. Né? Então a gente precisa pensar um plano municipal de habitação popular. Sobre a população de rua, tem uma série de políticas que a gente tem pensado sobre isso, é importantíssimo. Inclusive, Simone, 25 mil moradores de rua é o que a prefeitura diz, porque em 2017 eu ajudei numa missão de direitos humanos no centro da cidade, e segundo as organizações que atuam aqui, chega a 80 mil o número de pessoas vivendo hoje nas ruas de São Paulo. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, Ana. Ana, por gentileza, agora você faz uma pergunta para a Milena. Para Milena. Bom, Milena, vou fazer uma pergunta, eu não pensei sobre, mas você falou na sua apresentação, né, que você é vinculada à igreja, né? Você é vinculada aí às pastorais. Eu tive uma vinculação na minha juventude também, à Pastoral da Juventude, né, no bairro onde eu cresci, onde a minha mãe, inclusive, mora até hoje. Minha mãe também é muito ligada à Igreja Católica. Mas o que eu queria saber de você, o que você tem pensado aí do ponto de vista da defesa de alguns direitos das mulheres que ainda são, digamos assim, criminalizados pelas religiões, inclusive pela religião católica. Então, a gente, por exemplo, defende o direito da mulher a fazer um aborto seguro, legal e pelo SUS, né? Eu sei que isso não é uma pauta municipal,
mas a gente precisa ter políticas municipais, inclusive para garantir esse direito na cidade. Só 6 hospitais aqui na cidade fazem o abortamento legal, né, que são aqueles 3 casos que já estão previstos em lei. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, se você vê contradição ou se você vê que é possível, sim, ser feminista, defender os direitos das mulheres e ainda assim manifestar uma religião. Muito obrigada pela pergunta, inclusive. É uma pergunta muito gostosa, na verdade, de receber, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de falar a respeito disso. A gente sabe que dentro do movimento feminista como um todo, às vezes, quando você opta em ter uma fé, participar de uma religião, existe um tipo de... Acho que discriminação não é a palavra, mas essa ideia de que ela está dentro de uma religião e enfim... mas, na verdade, não. Inclusive, eu faço parte de um grupo que são as feministas, que são mulheres de diversas religiões. Justamente é um espaço onde a gente discute os nossos desafios dentro das nossas religiões, como ser feminista, né? Justamente porque nós somos feministas, não abdicamos da nossa fé, nem dos nossos valores, né? Mas a gente sabe que dentro das religiosidades existem uma série de debates e teorias, né? Dentro da religião católica, por exemplo, falando agora da nossa origem aqui, das pastorais sociais e movimentos que vêm de uma teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, a defesa de direitos, né? E a busca por esses direitos sempre esteve no nosso gene. Então, quando a gente vai falar da mulher, a minha posição pessoal, inclusive, é pelo direito de decidir, né? Então, o meu total apoio, por exemplo, a uma organização internacional que já está em mais de 12 países, que é o Movimento Católicas pelos Direitos de Decidir, que tem sofrido, inclusive, ataques de não poder utilizar o termo católicas. Então, eu já peço desculpas por entrar nessa seara, se de repente eu feri muito a questão, mas é que a solidez da nossa fé católica está na Eucaristia, né? E isso não tem como tirar de nós. O Jesus periférico que nós seguimos e a defesa da vida, a vida em plenitude, dignidade, é também para todas as mulheres. Então, não tem como não ser católica. E católica significa universal, né? Então, essa nossa fé, ela é mundial, ninguém vai tirar isso da gente. Então, não vejo contradição no ser, porém é um debate que ele precisa continuar em todos os espaços. É meu dever como católica levar esse debate dentro das nossas comunidades, nossas paróquias. Linda. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Milena. Suzana, agora é com você, querida. Ô, gente, muito bom ter vocês aqui. Muito bom pensar num mundo que tenha mais mulheres na política, mais mulheres colocando uma visão de respeito, de direitos, que saia daquela... Meu sonho é sair daquela câmara que fica aquele espaço, balcãozinho de negócio, sabe? Mendinha parlamentar para se fazer seu nome, mas lutar por direitos políticas amplas. Eu percebo em vocês essa visão mais ampla, essa visão pelos direitos, muito, muito bom, né? Muito feliz para mim esse encontro. E eu agradeço muito, mas antes de me despedir, nós vamos então dar mais aqueles 3 minutos para as falas finais, aí vocês podem fazer a campanha básica, né? E 3 minutos para cada uma, e vamos começar em ordem alfabética, então. Ana? Ana está ouvindo? Será que caiu? Não. Ih, tô achando que a Ana caiu. Eu também acho. Isso. Então, vamos lá, Milena. Começa você. Desculpa, eu falei achando que estava no muda, que eu estava falando sozinha. Eu também acho que a Ana caiu. Bom, eu quero convidar todo mundo para entrar no nosso site, que é direitopraquem.com.br, né? As nossas redes têm os mesmos nomes, justamente porque nós somos um coletivo que questionamos. Primeiro, nós olhamos os direitos que existem e perguntamos, afinal, eles são para quem, né? Porque a polícia militar no meu bairro é amedrontadora, assim. E a polícia militar, por exemplo, em outros bairros, parece a Bélgica. Ela tá lá bonitinha, andando devagar, com a luzinha piscando, dá oi, conversa com as crianças, passa a mão no cachorro.
nós temos muitas cidades dentro de São Paulo. Então, nós acreditamos que a nossa candidatura tem que ser compartilhada. Não é possível que uma só pessoa represente a cidade inteira, que é imensa, que é a mais rica do país e a mais desigual. Nós acreditamos num poder descentralizado, um mandato que esteja nas subprefeituras, que esteja nos territórios, que conheçam as demandas, né? Acho que adorei o nosso papo hoje, faltou um pouco a gente falar também das demandas da Zona Oeste, acho que a gente tem que reproduzir, tem que levantar, falou do Hospital Sorocabana, a gente tem vários bairros na região da Zona Sul, da Zona Leste, várias ocupações sem saneamento básico, a gente tem muita gente sem direitos em São Paulo. Então, acho que antes da gente falar de igualdade, de melhoria, a gente tem que lembrar que as periferias não têm qualidade de vida, né? As periferias são bairros territórios, a gente passa horas num trânsito para chegar num trabalho que é no centro empresarial, no meio dos ricos, depois a gente passa horas e só chega à noite para dormir. Isso não pode acontecer. A gente também quer ter o direito de fazer exercício de manhã, entendeu? De passear no bairro tranquilamente, de ter espaços de lazer, de cultura. A gente quer viver em São Paulo, a gente não quer sobreviver, e é isso que acontece com as periferias. A gente não tem nenhum tipo de qualidade de vida, e a gente, antes de brigar por isso, a gente também precisa ainda brigar para garantir direitos. Isso é um absurdo. Então, a nossa candidatura, eu não falo em nome de Milena, não, somos Nildo com o Coletivo Direito para Quem. Somos diversos, somos plurais, são várias religiões, são várias faces, várias identidades, várias manifestações culturais. Vale a pena conhecer o nosso coletivo. Eu gostaria de dizer que eu espero muito que pessoas como nós sejamos eleitas em São Paulo, que mais mulheres sejam eleitas, e que a gente consiga, né, como a Renata falou, ter uma presidência mulher na Câmara de São Paulo. Então, a gente precisa continuar brigando por isso. Quem pensa que a gente está brigando pelo impossível, né? E a gente está aqui falando de uma coisa básica, que é garantir mulher nos espaços de poder, que é garantir que a mulher esteja pautando a própria vida. Então, é isso que a gente precisa garantir, né? Que nós possamos pautar a nossa vida, que a política para mulheres seja feita por mulheres, não por esses antigos e políticos velhos, brancos, mas votem 54, 56, Coletivo Direito para Quem? Obrigada, Milena. Agora, a Renata, sua vez. Eu, na chamada para o CR, eu ia lá para o final, agora aqui estou na frente. Bom, eu convido todos vocês a entrarem no falzone.com.br, em todas as redes sociais, @RenataFalzone. A base da nossa pegada é, a gente entende que uma cidade mais legal para todos, ela é construída por cidadãos, e cidadãos são formados na rua. Não tem essa coisa de você ter medo da rua. Então, a gente entende que direito e acesso à cidade é o que vai produzir um pensamento de promoção de equidade. Então, toda a nossa base, toda a nossa pauta, ela está pegada nisso. A gente pega a mobilidade ativa como um direito, a valorização do transporte público, a promoção de saúde através da própria mobilidade, atividade física e turismo, inclusive, para aquecer a economia. Nós estamos falando de educação e cultura. Tudo isso por trás está envelopado com grandes soluções para sustentabilidade, para orientação para desenvolvimento sustentável. Urbanismo e habitação, uma das coisas que me cativou estar nessa campanha é porque o ano que vem nós vamos discutir o plano diretor da cidade, e é fundamental que tenham pessoas que se importam com a qualidade de vida na cidade para poder repensar isso. Transparência e participação, pensar a mulher, que eu já falei, e assim como chave de ouro é democracia com diversidade. Então, deixo aqui o meu recado, 43010 na cabeça. Vamos lá, no dia 15 de novembro. Eu desejo a todas nós uma grande sorte. Eu tenho participado de debates. A qualidade que tem de mulheres candidatas é maravilhosa. Eu realmente torço para um sucesso nosso, né? E São Paulo vai ganhar muito conosco lá na Câmara. É isso aí, um grande abraço para todos. 43010, Falzone na cabeça. Simone? Bom, eu quero agradecer, né, desde já essa participação, aprendi muito. Aliás, eu sigo você, viu, Renata? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que lá no site, né, www.professorasimonerego.com.br, a gente tem algumas das nossas propostas, que a gente tem aqui proposta para o jovem da periferia,
a gente tem a proposta para a questão da moradia, né? A questão da moradia popular, a gente tem a questão também da violência contra a mulher, a gente tem a questão da saúde do trabalhador, especificamente do professor, que é o meu caso aqui que eu coloco, mas a gente fala de uma cidade de São Paulo com um orçamento de 70 bilhões, mas com múltiplas necessidades, múltiplas urgências, a questão do saneamento básico. Dentro das favelas onde eu atuo, não existe água potável, né? Os córregos, as crianças convivem com o córrego, com o esgoto, os barracos juntos com tudo, as crianças com doenças de pele, né? Então, a gente está falando de uma São Paulo extremamente desigual, 2 Brasis dentro de São Paulo, onde as pessoas gastam, sei lá, R$2.000 numa calça jeans, talvez, e o salário de um pai de família que é o que ele recebe no farol, né? É a mãe que faz a reciclagem, é aquela mulher que vende pano de prato, que faz uma balinha. Então, a gente está falando de periferias que precisam de ter empreendedorismo, que precisam das cooperativas, porque toda a periferia, o que mais tem são ferro-velhos, né? Onde eles vivem do ferro-velho. Durante a pandemia, eu presenciei, né, mulheres que catavam latinhas não tendo de onde tirar o seu sustento, porque o sustento dela vinha do recolhimento das latinhas. Então, trabalhar a questão do meio ambiente, trabalhar cooperativas com as mulheres, você está fazendo empreendedorismo local, está gerando emprego, renda, colocar os meninos, trabalhar a questão cultural dentro das quebradas, né? A gente trabalhar o jovem aprendiz sociocultural, dar formação para esses meninos serem oficineiros nos espaços públicos, trabalhar com as mulheres, a questão da violência, não é trabalhar só com as mulheres, mas é trabalhar dentro das escolas a educação sexual, para que os meninos também aprendam a lidar com as meninas. Não é só... Acho que nós, mulheres, evoluímos muito, esquecemos que os homens também estão dentro da mesma sociedade que a gente, né? Então, quando a gente lida com a questão do machismo, a gente tem que entender que o homem está dentro dessa sociedade. A gente precisa desconstruir junto com eles, para que meninos e meninas tenham direitos e lutem por direitos sem competição. Eu acho que essa é a ideia que eu tenho trazido sempre enquanto educadora, né, que a gente tem que crescer junto, a gente tem que respeitar o outro, e é isso. Simone Rego, professora Simone Rego, 65135, vamos junto, é só votar lá no dia 15 e me acompanhe na rede social. Um abraço a todas. Muito obrigada, mulheres queridas. Que tarde boa que foi receber vocês aqui. Antes de fazer o encerramento, Maria Angélica, Érica, vocês querem dar uma palavrinha? A minha palavra é gratidão a cada uma de vocês que marcou presença, que enriqueceu aqui com as suas falas, com suas dicas e propostas. Muito obrigada a cada uma e boa sorte dia 15 para todas vocês. Obrigada. A Ana Miel que entrou novamente. Quer dar a palavra a ela, Suzana? Opa, que bom, Ana, suas palavras de encerramento, ela está conectando o áudio, nossa, que bom, ia ser muito... Esperamos suas palavras, seus 3 minutos de encerramento. Oi, gente, sou eu? Sim, você mesma. Ai, perdão, gente, eu caí aqui da internet, na verdade o celular descarregou. Muita coisa, né, ao mesmo tempo, e aí acaba acontecendo essas coisas. Queria agradecer, na verdade, dizer para quem está nos assistindo, né, que a gente até hoje só teve 2 mulheres negras eleitas como vereadoras na Câmara de São Paulo, e que é importante a gente eleger mulheres de um modo geral, mas é muito importante também a gente representar esse setor, esse grupo social que são as mulheres negras, que são muitas, são milhares, são milhões, e que não têm representatividade política. E aqui eu não estou falando como alguém que quer falar em nome das pessoas, pelo contrário, eu quero que cada vez mais tenham mulheres negras na política, que eu possa subir e puxar muitas outras comigo daqui para frente, nas lideranças dos movimentos e também na vida institucional aí do parlamento. As minhas redes são Ana C. Mielke,
Twitter, Instagram e Facebook, né? Mas se quiserem pesquisar no Google, só bota Ana Mielke, que vai aparecer aí várias coisas da minha trajetória política, da minha trajetória de ativista em defesa dos direitos das mulheres, em defesa dos direitos dos negros e das negras, em defesa do direito à comunicação. Eu queria muito agradecer Suzana, Érica, Alexandra, a Maria Angélica, pelo convite, por essa abertura de espaço para que nós, mulheres, possamos debater política com P maiúsculo, né? Possamos falar de tudo, né? A gente não quer ser representante, a gente não quer estar no parlamento para pensar políticas na caixinha, a gente quer estar lá para debater o orçamento da cidade de São Paulo, né? E para direcionar as prioridades para as mulheres negras, para as periferias. Então é muito importante a gente poder fazer esse bate-papo aqui, mandar uma saudação enorme para a Milena, companheira de PSOL, dizer para a Simone e para a Renata, muita força nessa jornada, falta aí uma semana, vamos juntas, vamos ter uma bancada aí de muitas mulheres na Câmara Municipal de São Paulo, para a gente poder fazer as políticas que a gente discutiu aqui hoje e dizer, né, que às vezes a gente diverge, mas a divergência faz parte. Como diria minha companheira Marielle Franco, do Rio de Janeiro, nós somos diversas, porém não somos dispersas. Vamos juntas. Obrigada, Ana. Agora, Érica, se quer falar, a Alexandra também, se puder falar umas palavrinhas. Eu quero sim. Bom, eu quero dizer que, como mulher, mãe, feminista, ativista, eu estou muito honrada de vocês terem aceito o nosso convite e muito grata pela escuta das suas propostas. Eu desejo que todas vocês sejam eleitas e ano que vem estaremos juntas comemorando na Câmara e vocês vão descobrir que esse fórum é extremamente ativo dentro da Câmara Municipal e com certeza iremos bater nas suas portas. Muito sucesso e gratidão a todas. Obrigada. Ale? Oi, quero agradecer demais a todas me representam, palavras lindas, super emocionante, de ação, mulheres. Eu acho que foi a melhor live até agora, que sempre tem a melhor, né? É a do dia. Mas eu estou muito emocionada e agradeço a participação de vocês aqui. A gente cria esse espaço justamente para dar essa visibilidade, esse encontro, porque a gente sabe que a gente agrega, né? As mulheres chegam e se juntam. Então, uma falando, você vê refletido todas elas, assim, os milhares de mulheres uma atrás da outra. Gratidão. E vamos para o encerramento. Boa sorte, o Fórum da Sorte, hein? Espero. Então, o Fórum de Mulheres da Zona Oeste, o FMZO, que a gente se chama, a gente se reúne mensalmente. E todas e todos, né, que quiserem, podem acompanhar. A próxima reunião vai ser no dia 14 de novembro. A gente é possível acompanhar pelo Facebook também. E tem umas páginas, tanto pelo Face quanto pelo Instagram. A gente vai publicar essa nossa live de hoje, no Face ela continua, e essa atividade colabora com a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, especialmente no ODS 5 da Igualdade de Gênero. Os encontros com as candidatas continuam amanhã. Amanhã a gente se encontra com mais uma rodada, mas eu agradeço muito a participação de vocês, viu? Sorte para todas nós. Amém, amém. Obrigada. Amém a todos. Obrigada, gente. Boa campanha para nós. Tchau, gente. Boa sorte, boa campanha. Axé. 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 E falta Gratidão, pouco. mulheres. Axé, Auê, aleluia. E falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Reta final, ó, de muita força para vocês. Agora vamos trazer a abraço. mulherada junto. Resiliência é o nosso nome. É isso aí. É isso mesmo. Já encerrou no Face?